Olá pessoal, tudo bem? Mais um exercício aqui, dessa vez mais uma questão de MRUV, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado, dessa vez uma questão da AFA, aqui da prova da AFA do ano de 2013, tá? E vamos estar fazendo aqui, né? Duas partículas A e B que se movimentam ao longo de um mesmo trecho retilíneo têm as suas posições S dadas em função do tempo t, conforme o gráfico abaixo. O arco de parábola que representa o movimento da partícula B e o segmento de reta que representa o movimento de A tangenciam-se em t igual a 3 segundos. Sendo a velocidade inicial da partícula B de 8 metros por segundo, o espaço percorrido pela partícula A do instante t igual a 0 até o instante t igual a 4 segundos em metros vale. E aqui, pessoal, no gráfico, a gente tem as funções de distância por tempo que relacionam A e B, tá? No caso de B, a gente vê que B está uma parábola, ou seja, uma função quadrática, certo? Então a gente já sabe que B está em MRUV, tá? B está em movimento retilíneo uniformemente variado. Já A, por estar linear, a gente sabe que está em movimento uniforme, retilíneo uniforme, MRU, tá? Então o que acontece? Se A está em MRU, qual será a função horária de A? S de A é igual a S0, que é zero, no caso pode ver que ele parte do zero, tá? Mais VA vezes T, ou seja, S de A é igual a VA vezes T, tá? E de B, isso aqui é importante, tá? S de B, como é um movimento retilíneo uniformemente variado, então a gente vai ter S de B é igual a S0 de B, que a gente não sabe quem é, tá? Ele começa em algum ponto aqui, mais a V0 de B é 8, então vai ser 8T. Pessoal, a concavidade está para baixo. Lembra que a aceleração é o nosso coeficiente, como se fosse o nosso coeficiente A da função, tá? Então, eu sei que a aceleração é negativa. Então, vai ser menos AT quadrado sobre 2. Na verdade, pessoal, eu vou estar colocando, não vou colocar menos aqui, eu vou estar colocando mais ou menos, tá? Porque realmente a gente precisa de uma análise para concluir tal coisa, né? Eu estou apenas concluindo com a análise gráfica que eu tive aqui inicialmente, mas dependendo de uma outra perspectiva, pode ser que mude, né? Então, mais ou menos AT quadrado sobre 2 está tudo certo, tá bom? Então, a gente vai ter isso aqui. Vamos deixar assim por enquanto? O que acontece? Nesse ponto aqui, em 3 segundos, eles se encontram, ou seja, tangenciam-se. E o que acontece aqui? Pessoal, nesse ponto aqui, todos os dados relativos a A, eles são iguais aos dados relativos a B no que tange a velocidade, no que tange a ponto do espaço, ó, perceba que eles ocupam o mesmo ponto, tá? Nesse intervalo de 3 segundos. Não dá para dizer isso em relação ao deslocamento, porque olha só, o B claramente percorreu, teve um deslocamento maior do que A. Mas dá para dizer que eles estão ocupando o mesmo espaço nesse momento. E a gente pode se aproveitar disso, tá? Para concluir algumas coisas. Eu já testei usar essas duas equações horárias aqui, só que vão ficar faltando alguns dados. Por quê? Porque o ponto inicial de B é desconhecido para a gente, e isso vai dificultar bastante. Então, eu acho que a melhor saída, pessoal, nesse tipo de questão, é a gente partir para as equações de velocidade, equações horárias da velocidade. Primeiro, vamos descobrir a aceleração de B, que é importante, é um dado que é possível de a gente descobrir e é relativamente rápido. Vamos lá. Como é que a gente vai descobrir essa aceleração? Olha aqui, pessoal, no intervalo de 4 segundos, o que acontece? Ele inicia, ele está retornando, ele está indo para o sentido oposto ao que ele estava indo na trajetória. Então, é como se ele estivesse indo num sentido e agora ele está invertendo o sentido da trajetória. A direção continua a mesma, porém ele está invertendo o sentido. Se ele está invertendo o sentido, a gente sabe que num gráfico de posição por tempo, quando o gráfico fica uma linha reta, significa que a velocidade é nula. Tá? E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Nessa curvinha aqui é como se tivesse uma reta, tá? Tangenciando essa curva. Então, a velocidade é nula nesse ponto de 4 segundos para a partícula B. Então, vamos lá. V é igual a V0 mais ou menos A vezes T. A gente sabe que essa aqui é a equação horária da velocidade, não é? A velocidade aqui a gente viu que é zero nesse ponto. Então, é zero. A velocidade inicial a gente sabe que é 8. A aceleração, pessoal, a gente sabe que eu vou colocar o mais aqui, tá? A gente sabe que é
A, e o tempo é 4. Olha só, quando eu passar o 8 para lá, vai ficar menos 8 igual a 4A, e, portanto, A vai ser igual a menos 2 metros por segundo, tá? Então, beleza. A igual a menos 2 metros por segundo. Essa aqui é a aceleração de B, tá bom? De posse disso daqui, a gente vai voltar a olhar para o ponto de 3 segundos. Nesse ponto, perceba que eles estão com a mesma, ocupando o mesmo ponto no espaço, o mesmo local no espaço, e também eles possuem a mesma velocidade, pessoal, porque eles estão com a mesma reta. Ó. Perceba que a reta de A coincide com a reta que tangencia a parábola de B. Então, a velocidade deles é igual. Significa que nesse ponto, a VA é igual a VB. A gente sabe que a VA não muda nunca, porque é um movimento retilíneo uniforme. O A está fazendo um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, só basta a gente descobrir a velocidade de B nesse ponto, igualar com a de A e a gente vai saber a velocidade de A em todo o percurso. Então vamos lá. De novo, né? V, eu vou estar descendo só um pouquinho aqui para não desenquadrar, tá? Vou botar aqui nesse ponto aqui embaixo. V é igual a V0 mais ou menos A vezes T. E aí aqui, pessoal, a gente tem uma VB, que a gente não sabe quem vai ser. A nossa velocidade inicial é 8. A nossa aceleração aqui é negativa, é menos 2. E o nosso tempo é 3. Portanto, pessoal, olha só o que a gente vai ter. VB é igual a 8 menos 6. Portanto, VB é igual a 2 metros por segundo. E o que significa isso? Que a nossa VA, vou colocar aqui uma setinha, é igual também a 2 metros por segundo. E assim acaba a questão, né? Acabou. Porque aqui, olha só, eu disse que a posição de A lá em cima, a posição de A é a velocidade de A vezes o tempo, tá? Ele quer a posição de A em 4 segundos. Quanto ele já percorreu, né? De 0 a 4 segundos. Então é como se eu estivesse dizendo que o S de A. Por que eu posso colocar o S de A aqui e não delta S de A? Porque o A, pessoal, ele começa em 0. Então é como se eu tivesse assim, ó. Delta S de A é igual a o S de A menos o S0 de A. Só que o S0 de A é nulo. Então o delta S de A é o próprio S de A, tá bom? Então aqui eu posso simplesmente manter aquela fórmula que eu já tinha definido. S de A é igual a VA vezes o tempo. Portanto, S de A é igual a 2, quem sabe que é a velocidade, e o tempo é 4. Isso aqui dá 8 metros, tá bom? E essa aqui é a resposta do exercício. Tá aqui, se não deu para ver, tá? Tá aqui, resposta 8 metros, que está exatamente, vamos ver ali nas alternativas, na alternativa D, pessoal. Que é a alternativa D, tá? Então é isso. Muito obrigado para você que viu esse vídeo e até um próximo.